Olá, gente! Dando sequência, agora eu vou falar um pouquinho sobre a frequência respiratória, né? Que é um dado muito importante, é um sinal, às vezes, um pouco mais difícil da gente poder mensurar, né? Da gente poder aferir. Então, assim, é muito importante, eu sempre dou essa dica, eu acho que pra mim super funciona enquanto enfermeira, enquanto uma pessoa que faço uma avaliação e uma triagem de vários pacientes, que na hora que eu estou aferindo a temperatura, né, que eu tenho que esperar de 3 a 5 minutos, eu aproveito para poder aferir a frequência respiratória, porque enquanto o termômetro, né, claro que se eu faço a temperatura axilar, que eu tenho que esperar de 3 a 5 minutos, né? Então eu já aproveito aquele momento onde o paciente está mais quietinho, mais tranquilo, para poder avaliar a frequência respiratória. É muito importante a gente entender a frequência respiratória, né? A gente entender o valor de referência também, para a gente entender como é que está o padrão respiratório do nosso paciente. A respiração, gente, é um mecanismo que o nosso corpo utiliza para a gente fazer a troca de gases entre a atmosfera, o sangue e entre o sangue e as células, né? Então, é importante a gente entender esse contexto da respiração e a gente entender os valores de referência para a gente entender o padrão respiratório do nosso paciente, né? Então, existem alguns fatores, gente, que influenciam na característica da respiração, como exercício, como dor, ansiedade, tabagismo, né, que são aquelas pessoas que fumam, medicação, né, o estado neurológico, né? Então, assim, é importante a gente também avaliar esse paciente como um todo, entender. Vamos supor que um paciente vamos supor que está muito ansioso. Às vezes ele tende a ter uma respiração um pouco maior, né? Então a gente tem que entender aquele contexto, né? Aquele paciente às vezes que fuma também, que às vezes é um paciente que respira mais, é um paciente mais ofegante, né? Então é importante a gente entender o contexto do nosso paciente também. Eu acho, gente, que a gente tem que entender também alguns termos sobre padrão respiratório, né? Algumas alterações desse padrão, para a gente poder saber também descrever e conhecer aquilo que a gente está aferindo, aquilo que a gente está avaliando. Assim como na frequência cardíaca, né? Os valores de referência da respiração também são divididos de acordo com a faixa etária. Por exemplo, os recém-nascidos, eles respiram, os valores de referência deles são muito mais elevados que os padrões de adultos. Por exemplo, um recém-nascido, o valor de normalidade dele é entre 35 e 55 incursões respiratórias por minuto, né? No adulto, o que é normal é de 12 a 20, assim como no idoso, né? Isso varia também de acordo com o adolescente, com o lactente, né, que são crianças até 6 meses. Crianças entre 6 meses e 2 anos também tem um outro padrão respiratório. Crianças em idade escolar e pré-escolar, um outro padrão respiratório, né? Então é importante a gente entender também essa tabela, porque às vezes a maioria dos nossos pacientes são idosos, mas pode ser que a gente vá trabalhar com uma criança, pode ser que a gente vá trabalhar com um adolescente. É importante a gente entender se esse paciente existe uma patologia respiratória, né? Aqueles pacientes com enfisema pulmonar, aqueles pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes asmáticos. É importante a gente entender qual que é o padrão de normalidade daquele paciente, né? O que é esperado daquele paciente, para a gente também entender esse contexto aí do padrão respiratório. Tá? Então hoje, gente, para os adultos, o que a gente tem de valor de normalidade é entre 12 e 20 entre 12 e 20 respirações por minuto. Quando é que a gente tem que ficar em alerta? Quando esse valor está acima, né? Por exemplo, em adultos acima de 25 já é um caso de alerta. A gente já tem que entrar em contato com a equipe médica, entrar em contato com o familiar responsável e dizer que esse paciente muitas vezes está com uma taquipneia, né, que é a aceleração, né, muito rápida dessa frequência respiratória, né. Também o paciente pode estar
com bradipneia, que é abaixo de 12, que também é preocupante. A gente tem que entender esse valor. Abaixo desse valor de referência também a gente acaba tendo a preocupação. Assim como na frequência cardíaca, quando a gente vai fazer a aferição, a gente também precisa de um relógio de ponteiro, ou então do cronômetro do celular, para a gente poder avaliar quantas respirações aquele paciente está fazendo em 1 minuto. A gente também conta em 1 minuto, em 60 segundos, né? Como é que a gente vai contar essa respiração? Muitas vezes a gente vai observar os movimentos abdominais ou torácicos, né? Preferencialmente torácicos, em 1 minuto, né? Então, assim, nos recém-nascidos, gente, é muito importante a gente avaliar, o primeiro sinal avaliado, porque às vezes, como a gente vai aferir os outros dados, né, às vezes a paciente vai ficar mais agitado. Assim, naqueles pacientes também que são mais agitados, né, aqueles pacientes idosos que são mais agitados, às vezes, como a gente vai movimentar aquele paciente, às vezes aquele paciente vai ficar mais ofegante, vai ficar mais nervoso, mais ansioso. Então, é muito importante a gente começar aferindo a frequência respiratória, às vezes primeiro, quando a gente está lá fazendo a aferição de temperatura, né? Então é muito importante, porque a gente já não vai ter movimentado esse paciente muito, né? Essa criança muito, e aí a gente vai conseguir fazer a aferição da frequência respiratória, né, gente? É muito importante a gente também, na hora que a gente está fazendo, por isso que eu falo pra gente poder fazer durante a temperatura, porque a gente, quando a gente está aferindo algum dado, o paciente às vezes tende a ficar um pouco mais nervoso, e isso ele pode hiperventilar, fazer, né, ficar um pouco mais ofegante, e isso pode interferir na contagem, gente. Então é muito importante a gente aferir a frequência respiratória, sobretudo naqueles pacientes que têm problemas respiratórios, asma, DPOC, efisema pulmonar, bronquite, né? A gente tá monitorando, e não só esses pacientes, mas assim como todos os pacientes. Frequência respiratória é um padrão muito importante. Então é importante a gente ter ciência dos valores de referência, de como aferir da forma correta e fazer a anotação desses dados, né? Eu agradeço muito aí, mais uma vez aí, por vocês estarem assistindo essa aula. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida, estou